Olá, pessoal. Klaus Hertz falando aqui. Estou aqui com meu amigo Fernando Krebs, dispensa apresentação, promotor de justiça, né, um dos mais atuantes do Ministério Público de Goiás, já foi do Tribunal do Júri, da Defesa do Patrimônio Público e agora está na tributária. Nós vamos falar sobre esses fatos, né, que têm acontecido no Brasil, a partir da nossa percepção política, né, enquanto cidadãos, e depois, aproveitando todo o saber jurídico do promotor Fernando Krebs, a gente vai debater sobre as consequências jurídicas, né, desse atentado que ocorreu no Brasil no último dia 8 de janeiro. Eu começo perguntando, Krebs, como que você viu todo aquele espetáculo dantesco, aquele ataque, coisa que a gente nunca tinha visto desde a redemocratização, né? Um ataque às instituições, ao governo, ao poder instituído, lamentável, mas foi, na minha visão, eu acho que foi uma tragédia anunciada, porque nós passamos os últimos 4 anos, né, de um governo que todos os dias incitava ou pregava ataques à democracia. Como que você viu tudo aquilo enquanto cidadão brasileiro? Cláudio, é um prazer falar contigo, né? E é também uma oportunidade de a gente poder se manifestar sobre esse episódio que é histórico, né? Trágico e profundamente lamentável e que merece a repulsa de todo cidadão brasileiro, né? Aquele ataque aos três poderes, ao Congresso Nacional, à Câmara e ao Senado, à Presidência da República, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal, ele é repugnante, né? Ele agride e ofende a todos nós cidadãos, porque o que foi atacado não foi o político A, B ou C, foram as instituições, foi a democracia brasileira e o que aqueles prédios simbolizam, que é a tripartição de poderes, a separação de poderes. Quem é contra a separação de poderes é contra a própria democracia, deseja um regime ditatorial autoritário. Nós podemos ter críticas ao parlamento, críticas ao Supremo, críticas ao Poder Executivo, mas nós não podemos querer acabar com isso, porque se nós acabarmos com os três poderes, nós vamos voltar no tempo e no espaço e vamos regredir, né, para a Idade Média, né, para um regime autoritário e ditatorial. Isso é algo que ninguém deseja, que ninguém quer. E nós não autorizamos nenhum cidadão a suprimir a nossa liberdade de manifestação, opinião e expressão, não é? E atacar os bens da República, o patrimônio, inclusive o patrimônio histórico guardado por estes prédios e que foram vilipendiados de uma forma selvagem, odienta, né, horrorosa, que merece o nosso rechaço. Eu fiquei chocado com o que eu vi. Eu esperava alguma tentativa nesse sentido, mas não com essa dimensão, no dia da posse, no dia 1º. Acreditei que os bolsonaristas iam se organizar para tentar melar a posse. Eles não tiveram competência para fazê-lo. Então, eles fizeram o push integralista, né? Ou seja, a tentativa de golpe de Estado da extrema-direita, do bolsonarismo, no dia 8 de janeiro, aproveitando, né, a conivência da Polícia Militar do DF, do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, hoje preso, e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. A gente percebe muito claramente, né, que aquelas pessoas que adentraram ao Congresso, ao prédio do Congresso, do STF, do próprio Planalto, elas obedeciam a um certo comando, né, porque elas ficaram ali, como você disse, acampadas numa manifestação eminentemente antidemocrática, porque você não pode, né, sair pedindo golpe de Estado, tentando impedir a posse de um presidente legitimamente eleito. E isso tudo se deveu, né, eu acredito, sobretudo ao silêncio do ex-presidente da República. Quando Bolsonaro perde a eleição e não se manifesta, não reconhece a sua derrota, né, isso passa um recado para a sua tropa, né? Esse bando de fanáticos, né, de pessoas que o chamavam, inclusive, de mito, entenderam esse silêncio de Bolsonaro como uma recusa ao resultado eleitoral, né? E as consequências foram essas, de tentar, a partir da força, impedir a posse ou o governo
legitimamente eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Você acredita que houve, nesse caso, é possível enquadrar Jair Bolsonaro como um dos responsáveis diretos por essa tragédia que se abateu sobre o Brasil no dia 8? Eu não tenho dúvida que sim, né? A prova disso é que o próprio Ministério Público Federal, através do seu chefe, Procurador-Geral da República, pediu ao Supremo a investigação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o qual passou durante 4 anos atentando contra a democracia, né? Ele agravou essa situação, ele acabou radicalizando os seus defensores, criando uma verdadeira seita, com apoio de muitos pastores neopentecostais, até mesmo de algumas igrejas, de meios de comunicação, rádios, TV, jornais, revistas, ligadas à extrema-direita, simpáticas da extrema-direita. Ele passou vomitando um discurso de ódio contra os seus opositores ou aqueles que contrariavam os interesses, estivessem onde estivessem, inclusive no Supremo, ministros, na STJ, na Justiça Eleitoral, no Congresso ou na oposição. Não é? Ele, na verdade, passou 4 anos, como eu costumo dizer, promovendo arruaças. Infelizmente, o Brasil elegeu um arruaceiro como presidente da República. E ele promoveu 4 anos de arruaça. As arruaças só podiam dar no que deram. E o mais grave, a meu ver, foi que, logo depois da eleição, eles acampam na frente dos quartéis, com a conivência dos militares e dos comandos militares, comandos afinados com o bolsonarismo. Você lembra que ele substituiu os ministros militares do Exército, Marinha e da Aeronáutica, porque havia uma resistência daqueles que estavam lá. Ele substituiu por ministros mais simpáticos aos seus projetos. Nós tivemos esses acampamentos que radicalizaram o discurso, que não aceitavam o resultado das eleições, que queriam um golpe, que queriam um tapetão, uma virada de tapete, né? E que culminaram no atentado à Polícia Federal. Eles tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e promoveram uma série de arruaças em Brasília. Eles já haviam promovido arruaças antes também, mas começaram a se agravar depois das eleições. E culminaram no dia 8 de janeiro. E aquilo, ao que tudo indica, parece que foi sincronizado, porque reduziram o efetivo da PM, a PM do Distrito Federal escoltou os manifestantes até a esplanada dos ministérios, até a Praça dos Três Poderes, pelo amor de Deus, né? O batalhão encarregado da segurança do Palácio do Planalto, que é das Forças Armadas, do Exército, não agiu, não atuou. Nós tivemos casos de policiais tirando selfie com não só manifestantes, na verdade, com terroristas. Nisso a imprensa tem agido corretamente em designar essa gente, ainda que exista discussão jurídica se os atos são terroristas ou não. Na verdade, os atos são contra o Estado Democrático de Direito. Né? Para simplificar, a gente pode dizer assim, que estão praticando crimes contra a democracia, previstos no Código Penal, que substituíram, não é, a antiga Lei de Segurança Nacional. E, na verdade, a imprensa tem usado as manifestações antidemocráticas. Não, vamos falar que são as manifestações criminosas contra a democracia, que praticam crime contra a democracia. Essa terminologia é correta. A empresa está mudando, está melhorando o seu discurso, né, e enquadrando corretamente, né, e chamando até os atos de terrorismo, porque de fato são, ainda que de direito possa eventualmente não ser, não é? Mas pelo menos de fato são. De fato existe aí essa dúvida, né, se eles vão ser enquadrados como terroristas, porque embora a materialização do crime seja de terrorismo, né, isso está muito claro, porque eles atentaram contra o Estado de Direito, fizeram um movimento político, né? A lei, eu acho até que pela má redação da lei, né, a motivação, né, em tese não seria, embora ela fale em discriminação. E se há uma discriminação ao Estado de Direito, ao Estado democrático, as outras ideologias, talvez isso possa ser enquadrado como terrorismo também, né? Eu acho que... Existe uma discussão que são filigranas, né? Se é terrorismo ou não é terrorismo, porque os atos foram movidos por motivação política e, portanto, podem ser enquadrados como terrorismo. Mas, na verdade, a nossa legislação é ruim e ela vai ter que ser revista. O próprio governo já sinalizou nesse sentido, né? Agora, em revisá-la e endurecê-la. Mas agora, o que dá para dizer tecnicamente
que são atos, são crimes previstos no Código Penal contra a democracia. Por quê? Porque são contra o Estado de Direito. Como muita gente não entende o que é Estado de Direito, vão falar que é contra a democracia, fica mais fácil para compreender. Inclusive, está muito claro, né, que, porque com a revogação da lei da Segurança Nacional, esses crimes vieram para o Código Penal brasileiro, né? Exato. E lá está bem, o Código Penal hoje, redação, né? Ele fala em golpe de Estado, né? E tem essa Exatamente. figura do golpe de Esse Estado. pessoal que foi preso, não é? Foram muitos presos, quase 1.500 presos no acampamento do QG do Exército de Brasília, né? E também em razão da invasão dos prédios dos três poderes, né? Eles foram enquadrados também nesses crimes, né? Que estão previstos na parte final do Código Penal, que foram incluídos recentemente, tem pouco tempo, tem pouca doutrina de jurisprudência, tem alguma dúvida de interpretação, que é normal, mas são crimes contra a democracia, porque atentam contra a separação de poderes, contra os poderes do Estado, né? Então, quanto a isso, eu não tenho dúvida que haverá essa tipificação. Agora, preocupante, Krebs, é o fato das pessoas se sujeitarem, estarem cooptadas ao ponto de tentar um golpe de Estado em pleno 2022, né? Em pleno 2022, 2023, depois de 35 anos, né, da promulgação da Constituição Sim. brasileira, e essas pessoas, elas estão absolutamente, né, é visível a dissonância cognitiva dessas pessoas, essas pessoas estão comprometidas, perturbadas mentalmente, você vê que elas não falam coisa com coisa, elas pregam coisas absurdas, elas reivindicam coisas mais absurdas ainda, tudo porque foram cooptadas por esse movimento fascista de Jair Bolsonaro. Você acha que há como reverter esse processo de dissonância cognitiva desse pessoal, desse movimento odioso que tomou o Brasil desde a assunção de Jair Bolsonaro ao poder? Primeiro, é importante detectar qual é o inimigo, né? Qual é o problema. Não é? Eu acho que o problema é esse mesmo. Havia uma discussão sobre se era fascismo ou não. Agora ficou claro que é uma espécie de fascismo, né? Que é uma tentativa de tomar o poder à força, à marra, né? Em nome de uma ideologia. Essa ideologia é uma ideologia de extrema-direita que não ocorre só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Brasil, pelo que eu li, estudei, tenho me dedicado a tomar conhecimento, né? Ele está sendo utilizado numa experiência, né, de verdadeira lavagem cerebral em larga escala, em massa, feita através das mídias sociais, ou seja, das redes sociais, sobretudo WhatsApp, Telegram, mas também das demais redes sociais. Se criou uma midiosfera bolsonarista. Então, o bolsonarista raiz, ele não se informa pela Rede Globo, pela Globo News, não é? Pela CNN, pelo UOL, pela Folha. Ele despreza essa imprensa, porque você lembra que eles falavam que era a extrema imprensa. Na verdade, extremistas eram eles, e não a imprensa. A gente não precisa concordar com tudo que a imprensa diz. A gente pode criticar a imprensa, é normal, compreende? Isso é democrático. A imprensa não é a dona da verdade. Mas daí a não ler, não assistir, não ver e só assistir aquilo que me é entregue no WhatsApp, no Telegram, no YouTube, nos canais bolsonaristas, né, nas redes sociais, nas mídias bolsonaristas, aí te leva para a mediosfera, te leva para o gueto, para o sectarismo, para a lavagem cerebral. E essas pessoas começam a acreditar em qualquer coisa que vem nesses meios. Eu tenho parente meu que se informa pelo WhatsApp, porque não liga mais à Globo, não vê a Globo News, é Globo Lixo. Você não lembra que ele falava que era Globo Lixo? Então, ele promoveu o discurso de ódio, o discurso de não aceitar o outro, de não aceitar o contrário, que é tipicamente autoritário e ditatorial. Eu não ouço, eu não vejo, eu não falo, eu não comento. O cercadinho no Palácio da Alvorada era para enquadrar a imprensa. E várias vezes ele atacou jornalistas, faltou com respeito, tudo isso ele fez, né, para expulsar essa imprensa que não era adepta ao seu projeto autoritário.
E aí ele cria uma imprensa própria, cria até uma TV, que é a Jovem Pan, porque se falava que os governos anteriores gastavam muito com a Globo, mas ele passou a gastar com a Jovem Pan, não é, com a Rádio Jovem Pan, não é, com Então, outros canais de comunicação, Rádio Guaíba, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não é, a TV do mesmo grupo, que é da Universal do Reino de Deus, não é, o jornal Correio do Povo, e assim por diante. Né? então Ele foi criando o Sul também. Então, foram sendo criados veículos, a Revista Oeste, né, que é a revista do bolsonarismo, né? tem Tudo isso. isso criou esse gueto. Eles se informam pelo gueto. E é isso que eu ia dizer. Você tem, né? Se a gente for analisar de uma forma não tão profunda, mas observando esse movimento como um todo, se a gente pegar lá de 2000, antes de 2018, antes da eleição, né, que começou toda aquela história de Olavo de Carvalho, negacionismo, Sim. as narrativas, né, revisionistas, né, que começaram a surgir no Brasil, e vem desde então, criou-se o seguinte: você tinha o estratégico, que era Bolsonaro e seu entorno, depois criou-se, né, essa galera dos criadores de conteúdo, né, dos disseminadores de fake news, da midiosfera, como você falou aí, tudo para cooptar esse pessoal que hoje está, eu diria, idiotizado, né, em prol desse movimento golpista, fascista, né, que nós experimentamos no Brasil. Eu acho fundamental, e eu não sei como isso vai ser feito, mas é fundamental, e você citou aí alguns canais que se propuseram, né, a fazer essa disseminação, a ser essa mídia informativa desse pessoal que está na base da pirâmide, que está operacionalizando o golpe, que está servindo de massa de manobra, né, que tem a Jovem Pan e tal. E, infelizmente, isso ainda não foi contido. Nós temos também no estado de Goiás, né, nós temos influenciadores digitais, nós temos rádios, nós temos outros meios de comunicação que estão se prestando a esse papel de levar desinformação para essa galera que está cooptada, que está absolutamente alienada por Jair Bolsonaro. Como é possível a gente lidar com isso? Porque existe agora a discussão que tudo que se faz para conter essa disseminação de fake news seria inconstitucional. Então, ou seja, a democracia está sendo reivindicada para a sua própria morte. Como que lida com isso para salvar a democracia? Sim, e até tentando responder a sua pergunta, você já havia feito no bloco anterior, né? Repete agora. Eu queria só dar uma contextualizada como se criou o problema. Agora, como que a gente faz isso? É rompendo a bolha bolsonarista, é rasgando ela, estourando ela. Então, tem que haver responsabilização civil e criminal daqueles que praticam crimes, incitação a crimes, né? A violência contra o próprio Estado, contra a própria democracia, que tem um instrumento. Instrumentos são os crimes previstos no Código Penal. Tem que fazer valer esses instrumentos. Não o fizeram antes. Permitiram, esticaram a corda. Deu no que deu. Agora que estourou, explodiu, com aquela avalanche, daquela horda de insanos atacando relógio de Dom João VI, não é? e vaso chinês de 500 anos, e quebrando tudo, e demonstrando que eles foram para lá preparados, conhecendo, não é, a planta, né, desses prédios, e buscando aquilo que eles efetivamente queriam, e furtando e subtraindo objetos valiosos lá de dentro, e mostrando que ali você tem militares, ex-militares, ex-policiais militares, pessoas que serviram às Forças Armadas, né, parentes de militares, enfim, né, gente que recebeu algum treinamento e que deu enorme trabalho para as poucas forças de segurança que resistiram a isso, sobretudo a polícia legislativa, do Senado e da Câmara, mais até do Senado. Até alguns policiais militares saíram brutalmente feridos, eles derrubaram o cavaleiro de cima do cavalo. Aquilo foi um linchamento, né? Pelo amor de Deus, o negócio, eu nunca tinha visto nada igual assim, entendeu? Nunca. Agora, eu te pergunto, se fosse uma greve de trabalhadores, de professores, de estudantes, né, uma manifestação, se a polícia ia escoltá-los até a Praça dos Três Poderes, se a polícia não ia bater com eles com cacetete,
não ia dar tiro de barra de borracha, nada disso aconteceu. Você não vê nada disso. Você vê jogando um sprayzinho de pimenta, meia dúzia de policiais, o efetivo reduzido, não trouxeram reforço, pediram reforço e assim por diante. Agora, como é que a gente rompe essa situação? Trazendo essas pessoas para a realidade. Não vai ser fácil, essa é uma tarefa muito difícil. Rompendo a bolha deles. E para romper a bolha, você tem que neutralizar esses canais aí que são radicalmente bolsonaristas. Alguns já estão se entregando. A própria Jovem Pan, né, a TV e a rádio já demitiram, primeiro suspenderam, depois demitiram aqueles bolsonaristas mais radicais. Agora começa a revisar a sua própria linha editorial, né? E com o governo tendo recursos para publicidade, um deles, se não me engano, da Jovem Pan, já falou: não, vou mudar minha linha editorial porque agora o patrão é outro. Então, tem gente que, por dinheiro, se vende para qualquer um, né? Então, e aceita qualquer narrativa. Os bolsonaristas inventaram o termo narrativo. No lugar de fato, você tem narrativa. Então, eu pego o fato e estupro ele. Eu interpreto do jeito que eu quero e o deturpo. Eles não têm compromisso com a verdade. Eles não têm compromisso com a correção. Eles não têm compromisso com a ética. Eles têm compromisso com a mentira. Então, eles transformam um fato numa narrativa que lhes é favorável. O nível de loucura, e aí você tem o problema da insanidade mental também, que é grave, muito grave. Né? Teve gente que acreditou que o Lula não tinha tomado posse em um sócio dele. Não, isso não é deletério, isso não é um negócio assim, não é piada, é fato. É fato, é loucura, isso só pode ser loucura, não tem outra explicação para isso. Compreende? Que era para 72 horas, mais 72 horas, mais 72. E o Bolsonaro sempre esticando a corda. Né? Não só ele, o Braga Neto, né? O general Heleno, todos no mesmo rumo. Todos os bolsonaristas, a cúpula bolsonarista, a direção política do bolsonarismo, aliada a diversos pastores movidos por interesses vis. Vários deles já estão presos agora, recentemente, aprenderam mais 4, acho que hoje ou ontem. Não é? Pastores de igrejas não pentecostais, não é? Que, por conta, provavelmente, de financiamento, de dinheiro ou de algum interesse escuso, e até criminoso, não é? Eles faziam campanha para o Bolsonaro. Eu participei de um debate com um pastor evangélico, que ele fala que o Lula é o capeta, ele é o próprio capeta. Mas, pelo amor de Deus, de onde é que está o cristianismo nisso? Onde é que estão os ensinamentos básicos de Cristo? E uma das características do fascismo é justamente essa de desumanizar os adversários, né? Quando você chama o Lula de capeta, quer dizer, você está autorizando o extermínio daquela pessoa. Então, exatamente. É aquele episódio daquele policial, se não me engano, rodoviário federal. Eu sei que é um policial, não sei se é policial penal, enfim, é um policial de Brasília que entra no aniversário de um petista e que o mata a tiros por uma disputa política, uma motivação política. Compreende? Então, ou seja, o meu adversário não é meu adversário. Ele não é nem meu inimigo, ele é pior do que isso, ele tem que ser exterminado. Exato. É a mesma prática do nazismo em relação aos judeus, exato, aos comunistas, aos socialistas, aos progressistas, aos seus opositores. Eles precisam ser exterminados. E ele exterminou fisicamente nos campos de concentração. E o negócio é tão absurdo que, na narrativa deles, eles pegam o nazismo e o fascismo, que são momentos políticos de extrema-direita, e dizem que eles são de esquerda. Exatamente. Então, isso é falta de honestidade intelectual. Né? Eles escolhem como intelectual deles o Olavo de Carvalho, que é um cartomante. Ele é cartomante, ele não tem curso superior, aquele indivíduo. E o discurso dele é o discurso de ódio, de intolerância, de não aceitar o adversário. Ele batia, agredia, xingava, as pessoas moravam nos Estados Unidos, não morava nem no Brasil. Assim como tem o Constantino, neto do Figueiredo, né, que mora também nos Estados Unidos, e agride, xinga as pessoas, ataca. Eles são intolerantes com quem é contra o projeto ditatorial autoritário deles. E eles elegeram como mito um indivíduo que foi expulso do Exército por indisciplina e por suspeita de envolvimento com atos terroristas, lá atrás. Um indivíduo que é capitão, porque nunca passou de tenente. E nas Forças Armadas, o cara sobe um posto quando vai para a reserva. Ele nunca passou de tenente. Ele é um oficial de baixo calão, comandando e mandando em generais.
o que demonstra também a deterioração da alta cúpula das Forças Armadas brasileiras, e que é preocupante, e que tem que ter proposta para mudar esta realidade, né, para mudar a realidade das Forças Armadas. As Forças Armadas não são quarto poder moderador, mas tem até um jurista, o Ives Gandra, que sustenta isso, e que era endeusado pelos bolsonaristas. Então, um monte de mentiras, é um monte de absurdos que se transformam em verdade. Eles transformaram em mito um indivíduo que se casou umas 3 vezes, teve várias mulheres, filhos com várias mulheres. Ele é o exemplo de família. Ele é o exemplo de família. E um cristão que só ia em culto religioso enquanto estava em campanha. Você viu ele ir a algum culto religioso lá nos Estados Unidos? Ele está lá, foragiu para a Flórida, para os Estados Unidos. Ele está indo a algum culto religioso? E a preocupação maior, né, é essa, porque, como você bem disse aí, né, e desenhou Jair Bolsonaro, é uma figura abjeta, sob todos os pontos. Eu queria te interromper um minuto, só para lembrar uma fala do Fernando Henrique Cardoso. Ele disse quem é o Bolsonaro. Pergunta para ele quem é o Bolsonaro. Não, Bolsonaro. Daí ele para, é um deputado de baixo clero que nunca apresentou um projeto de lei, nunca aprovou um projeto de lei, alguém sem nenhuma expressão, que foi parlamentar por décadas e nunca fez nada de concreto para o país. Este é Bolsonaro. A Marta Suplicy, ex-senadora e prefeita de São Paulo, ela descreve, né, o biotipo psicológico, psíquico do Jair Bolsonaro. E é assustador o que ela diz. Pois é. Né? E eu acho que ela é uma pessoa que merece crédito. Não, exatamente. Isso é a percepção das pessoas que têm algum discernimento, né? E quem vive a política nacional, quem vive, quem lê, Então, o Bolsonaro é tudo isso, né? Esse ser abjeto, ele não tem, e a meu ver, ele não tem uma virtude, né, que a gente possa dizer, olha, ele é bom nisso, ele é isso e tal. Não tem. Mas ele levou milhões, né, 58 milhões de brasileiros a adorá-lo, né? E isso é preocupante. Isso é muito preocupante, porque como nós vamos romper com isso, né? Você falou, furar a bolha e tal. Mas nós sabemos que esses que incentivam, esses influenciadores que você citou alguns aí, Constantino, Paulo Figueiredo e outros, né? E esses outros canais, ganharam muito dinheiro com Bolsonaro, né? Então, eu acho que Bolsonaro, enquanto pessoa, enquanto líder político, já era, né? Bolsonaro, eu acho que ele não tem futuro político, ele deve ter a inelegibilidade decretada, ele não tem jogo de cintura para fazer política dentro do espectro político que a gente conhece, ele é um autoritário, ele é um fascista, mas o bolsonarismo deve permanecer, né? E essa preocupação, o bolsonarismo deve prevalecer. E a gente já vê movimentos de políticos, até então de direita, já fazendo movimento no sentido de herdar esse espólio bolsonarista, esse espólio de Jair Bolsonaro. O governo Lula começa com toda essa dificuldade econômica, essa dificuldade de orçamento que foi deixado para ele e tal. Então, provavelmente não teremos algo tão surpreendente nesse primeiro ano de governo. E eu temo que isso vá fortalecer o bolsonarismo enquanto movimento radical. Então, é possível que a gente conviva com isso ainda mais um tempo, né? Pelo menos manifestado por esse pessoal que está aí hoje totalmente fora da casinha. Mas é preciso, como você disse, eu acho que o caminho é esse, da gente, enquanto cidadão, enquanto pessoas que têm esse compromisso com a democracia, o compromisso com a verdade, a gente está fazendo exatamente isso que nós estamos fazendo, tentando levar ao público alguma verdade, algum norte para que possamos fugir dessa dicotomia que se criou no Brasil, né? que eu acho até que assim, é espantosa, porque é democracia e ditadura muito claramente, né?
Então, a gente precisa, primeiro, ter esse compromisso com a verdade, esse compromisso com a democracia e evitar, né, eu acho, essa é a minha opinião, a gente deve evitar meios de comunicação que ainda insistem, né, nessa falta de equivalência de que Lula e Bolsonaro seria a mesma coisa. Então, eu penso que a gente tem que fazer um movimento nesse sentido, né, de buscar essa verdade, esse compromisso de estar levando a todos que a gente possa alcançar. Você que é um cidadão que tem, né, alguma voz, que tem alguma maneira de fazer chegar às pessoas, da gente se unir nesse propósito. Eu não sei se você pensa da mesma forma. Eu sou mais otimista, né? Eu penso que o atual governo federal ele herdou uma herança maldita. Isso é verdade. Vai ter dificuldade inicial, vai. Mas como o governo Bolsonaro era muito ruim, não tinha política para nada, a política era a política da destruição da economia, que nós herdamos lá do Plano Real do Fernando Henrique Cardoso, baixa inflação, né? A destruição da política educacional, a destruição da política de saúde. Ele passou 2 anos de pandemia sem visitar um único hospital, um único doente, fazendo campanha contra o remédio, contra a vacina. E nunca saiu da caserna. Ele só ia visitar a caserna, só quartel. Entendeu? Então, como o governo foi muito ruim, sob todos os aspectos, o governo federal, apesar das dificuldades, na medida que ele começar a construir políticas públicas que vão dar resultado, ele vai neutralizar esses radicais e vai conquistar o apoio daqueles que votaram nele até por pressão do patrão, do empregador, né, pelo uso do poder, abuso do poder econômico, político, que foi utilizado amplamente, um pacote de 40 bilhões de reais, né, para criar um auxílio Brasil, estendê-lo sem necessidade, enfim, que agora vira um outro auxílio, enfim, né, mas que ele não tinha compromisso nenhum com isso e manter esse negócio, quer dizer, daí criou um rombo nas finanças, etc. e tal. E o próprio mercado econômico, financeiro, né, quando vê que o país começar a progredir, começar a gerar empregos, renda, a coisa vai se amenizar muito. Então, ou seja, os resultados concretos do governo na política econômica, na política de saúde, educação, de transporte, construção, de infraestrutura, não é? Elas vão trazer resultados e esses resultados vão amainar, não é, esse ódio que uma parcela da sociedade tem ao governo atual, à esquerda, ao PT e etc. E você já tem pastores como Silas Malafaia que simplesmente não fala mais. Aproveitando já teve finalização do pastor da Universal, do presidente Edir Macedo, no sentido de fazer as pazes com o Lula que já não quis. E ele tem razão em não querer, porque também não dá para compor com essa gente que fez o que fez. Compreende? Exatamente. Mas esse pessoal tende a baixar a bola e a se enquadrar. Então, voltar para a realidade, né? Exatamente. O tempo vai fazer a gente voltar para a realidade. E quando os empresários perceberem que eles vão ganhar mais dinheiro com o Lula do que estavam ganhando anteriormente, porque a economia vai se acelerar, que o país, inclusive, hoje, Clóvis, nós recebemos a notícia de que a China abriu as importações com o Brasil, que estavam praticamente suspensas, né? E vários frigoríficos vão começar a vender carne para a China novamente. Né? Vários parceiros internacionais vão fazer negócio com o Brasil, vai entrar dinheiro aqui. Investimento, o Fundo Amazônia é um exemplo disso. Tem vários países, Alemanha, Noruega, né, que vão investir dinheiro para a preservação da floresta. Você pode preservar a floresta amazônica e torná-la viável economicamente. Então, eu penso, a própria imprensa também, ela tende a se acomodar, né? Sobretudo essa mais radical, Jovem Pan e companhia. Então, a tendência é o esvaziamento desse pessoal que deve ficar mais num gueto. Né? Agora, é importante avançar sobre o gueto também, para limitá-lo àquilo que ele seria, objetivamente, 10%, 20%. Eu queria saber de você, está acabando nosso tempo aqui, que você fizesse aí uma análise mais jurídica mesmo, sobre as ações, o comportamento de Alexandre de Moraes, e é bom frisar também que essas decisões de Alexandre de Moraes são, na verdade, decisões da Suprema Corte, né? Porque elas têm sido ratificadas pelo STF. Então, eu queria que você fizesse aí um compilado dessas ações, do comportamento de Alexandre de Moraes, porque eu entendo que ele tem sido estritamente
fundamental para que mantenhamos a nossa democracia de pé. A atuação do ministro Alexandre de Moraes no Supremo e também na presidente do TSE foi fundamental para impedir a virada de tapetão, ou seja, o golpe de Estado mesmo. Ele se tornou mais contundente na parte final agora, e eu até cheguei a criticá-lo, achando que ele estava sendo moderado no começo dos atos. Eu acho que ele foi moderado, porque quando ocorreram aqueles acampamentos na frente dos quartéis, logo depois da eleição, ali era o momento de ter agido com maior contundência, com maior vigor, né? Porque o discurso, o movimento todo que estava se fazendo era aquele. Mas eu acho que ele temia que as ordens dele pudessem ser descumpridas, não? Ele temia isso, né? Mas ele tinha, porque justamente não tinha um governo comprometido com a democracia. Então se faz a transição. Mas eu acho que já poderia ter sido mais duro lá, né? É a minha avaliação, até porque o ministro Alexandre de Moraes ele decide em nome da Corte, né? Do TSE e do Supremo, ele não está apresentando só ele, né? Os bolsonaristas que o odeiam tentam crucificá-lo e tipificar tudo de ruim, direcionar tudo de ruim para ele, mas, na verdade, ele representa o sistema de justiça, a sua cúpula, né? É claro que a mudança de governo ela favorece, e que a situação ainda é difícil e complicada, mas se você não agir, né, você permite que os covardes, os canalhas, fiquem mais corajosos do que aqueles que devem cumprir a sua missão constitucional, legal, de defesa da democracia. Então é isso. Nós falamos aqui sobre os fatos atuais da nossa política, do que tem acontecido no Brasil. É sempre um prazer falar com o meu amigo Fernando Krebs, um camarada que sabe muito dessa realidade do Brasil. E, como eu disse aqui, né, Fernando, a gente tem que fazer chegar às pessoas, tentar trazer essas pessoas de volta à realidade, porque só assim nós vamos vencer esse sectarismo que se criou em torno de Jair Bolsonaro, né? Eu acho que essa é uma responsabilidade de todas. E é bom a gente sempre, né, chamar a atenção daqueles que têm alguma voz, seja em rádio, TV, jornal, que sempre critique com muita veemência esse espaço que tem sido dado para golpista. Eu agradeço a oportunidade de falar com você e passo aí, deixo para você encerrar, então, o nosso bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. Quer dizer que nós temos um instrumental jurídico, técnico, né, que são crimes contra o Estado democrático, de direito, né, ou seja, contra a democracia. Essas pessoas podem, devem ser enquadradas, estão sendo enquadradas, já foram presas em flagrante, em grande quantidade, já estão sendo processadas, inclusive pelo Procurador-Geral da República, aqueles 39 que invadiram o Senado, tem os que invadiram a Câmara, que invadiram o Supremo, tem que se responsabilizar também os policiais militares e os militares que foram coniventes e omissos com esta situação. Inclusive, nós temos que discutir o papel das Forças Armadas e eu defendo a sua extinção e a substituição, a exemplo de outros países, como Panamá e Costa Rica, por uma Guarda Nacional Republicana. Você reduz a quantidade de militares, é muito grande, são 368 mil, né, que consomem 85 bilhões de reais do orçamento da União. É mais do que o orçamento da educação, é mais que o orçamento da saúde. Não há por que termos 3 recursos humanos, 3 departamentos financeiros, quando a gente pode ter um só, né? Nós podemos enxugar e profissionalizar essas Forças Armadas e dar a ela a função que ela efetivamente tem que ter, que é a defesa nacional e a guarda das nossas fronteiras, coisa que eles não fazem. Então, é preciso acabar também com os privilégios que os militares tiveram na reforma da Previdência e fazer o enquadramento desses militares. Então é isso. Obrigado e até a próxima. Tá ok, um abraço, é um prazer.